Olá pessoal, hoje estaremos aqui com a Ana Paula Vilaça. A Ana coordena o gabinete do Centro do Recife, o programa Recentro, que é um dos programas mais exitosos, se não for o mais exitoso no Brasil, em termos de operação, de intervenção em centros de cidade. A Ana, além de toda a sua competência, é uma pessoa apaixonada por aquilo que faz e é dessas pessoas que a gente gosta de estar aqui conversando. Olá, Ana, bom estar contigo. Muito obrigado por ter aceito conversar conosco. Olá, José. É um prazer todo meu de estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência da Prefeitura do Recife, na reabilitação do nosso centro histórico, né? Trocar ideias, aprender um pouco, né? E falar das nossas ações e projetos para a recuperação do nosso centro histórico. Eu queria começar, Ana, que conhecer mais a Ana. Como é que a Ana chegou a todo esse poder aí no Recife? Onde é que ela surgiu? O que que ela foi, a Ana? O que que ela fez ao longo dessa vida dela? Bom, é uma longa história de paixão pela gestão pública, mas vamos contar um pouquinho dessa história, né? Sou arquiteta e urbanista de formação, fiz o curso de Direito também, um mestrado em Planejamento Urbano e sempre trabalhei na gestão pública, né? Durante 10 anos fui secretária de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura do Recife, tive experiência também no governo do estado, como presidente da Impetu, que é a empresa de turismo de Pernambuco. Já tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Natal, até que em 2021 o prefeito João Campos criou um gabinete para cuidar do nosso centro histórico, né? Uma secretaria específica para cuidar desse território e me deu a honra, né, de me convidar para assumir esse grande desafio, né? Então, como arquiteta e urbanista, apesar do desafio gigantesco, né, da complexidade, né, da pauta, para mim é apaixonante e um privilégio, né? Cuidar do centro histórico no momento em que todas as cidades do mundo inteiro estão tratando desse tema de forma conjunta, né? Enfrentando os desafios, né? A questão das mudanças climáticas, da sustentabilidade, da valorização do nosso patrimônio histórico. Então, articulação com o mercado imobiliário, com o setor da construção civil, questão da moradia. Então, pessoas em situação de rua, questão da insegurança, né? São vários temas que acontecem nesse território das áreas centrais, dos grandes centros urbanos, que precisam ser enfrentados, né, pela gestão pública. Então, desde Perfeito. 2021, sou responsável por esse gabinete do centro, né, junto com um time muito competente e dedicado da Prefeitura do Recife. Bom, primeiro, a visão do prefeito João Campos de ter te encontrado. Parabéns a ele. Segundo, a tua competência, a tua paixão pelo que faz. Mas eu queria começar, Ana, já a importância de ter um gabinete que coordene tudo. Eu acho que essa experiência de vocês, eu tenho falado com todo mundo no Brasil, como é importante ter alguém. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que isso foi a grande virada de chave, Zé Carlos. Eu tive a oportunidade, enquanto estava na Secretaria de Turismo, de cuidar, né, do Recife Antigo. Havia uma gerência dentro da Secretaria de Turismo. Foi assim que eu comecei, né, cuidando mais da parte dos eventos, dos atrativos turísticos, do Carnaval, São João, até que o prefeito teve essa visão. E é interessante que ele conta que as pessoas perguntavam a ele, independente do segmento, o que ele ia fazer com o centro histórico. Então, durante a campanha eleitoral do prefeito João Campos, vários grupos perguntavam a ele quais eram as propostas, os planos para a área central. E isso despertou nele essa questão de criar um grupo específico para cuidar desse território tão importante. E eu concordo plenamente com você que essa foi a grande mudança aqui na nossa cidade, porque a gente tem uma equipe focada na área central, fazendo uma gestão territorial integrada e transversal dentro da prefeitura. Não vou dizer que é simples, né? Tem vários desafios. O início foi bem difícil, porque é uma mudança de paradigma cultural, de comportamento, da forma de trabalhar na gestão pública. Então, trabalhar com gestão integrada e territorial não é simples, porque são vários órgãos e secretarias atuando no mesmo território. A iniciativa privada também fazendo seus projetos, e a gente precisa compatibilizar, articular, compartilhar, o que é um grande desafio nos tempos atuais, né? Então, até entenderem o papel do Recentro, o papel do gabinete do centro, que a gente é um órgão facilitador, articulador, não foi simples, mas eu acho que insistir nisso vai fazer a diferença no futuro, porque a gente tem uma compreensão do território, dos atores estratégicos,
das políticas públicas, de tudo que está acontecendo no território. A gente costuma dizer que é da calçada ao Hotel Marina, né? Então, o probleminha pequeno da questão da energia, da mobilidade, do trânsito, do bloqueio, até os grandes investimentos. Então, isso faz toda a diferença. Pessoal, vejam, a primeira grande lição que a Ana traz aqui. Se não tiver alguém que coordene um local que passe todos os problemas do centro, porque eles são complexos, eles são multifacetados, as coisas não funcionam. Então, a grande experiência de Recife, eu já tinha escutado isso da Ana, mudança de chave, que foi a primeira palavra que ela usou, foi a criação de um gabinete ligado diretamente ao prefeito, ou seja, com poder para mexer com aquilo. Eu acho, concordo com você, Ana, que esse é um dos grandes diferenciais que vocês fizeram aí e nos ensinam para o resto do Brasil. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que também às vezes as pessoas não entendem, e você, por ter vindo da área de turismo, agora eu entendi isso. Eu acho que como é importante a vocação econômica estar vinculada a esse desenvolvimento daquele território. Queria que você me falasse um pouquinho como isso é importante para que essa coisa, a conta feche e fique de pé uma operação desse tamanho. Bom, a gente precisou entender, né, quando a gente assumiu o gabinete, a gente fez um grande diagnóstico, né, da área central, estudou, né, exemplos de outras cidades e de outros países. A gente não precisava inventar a roda, né, os desafios são os mesmos. É muito interessante quando a gente vai para um evento, para um seminário, que a gente vai compartilhar as experiências de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Porto Alegre. São os mesmos desafios, claro, cada cidade com suas características, suas peculiaridades, mas os desafios são os mesmos. Então, a gente precisava, primeiro, entender o que já tinha sido feito, né, o que deu certo, o que deu errado, e entender a nova conjuntura econômica e social. Né? Os centros históricos são lugares onde as cidades começaram, né, a partir de vocação, muitas vezes, de uma área portuária, de uma área que antes era moradia, né, uma área privilegiada das cidades, e que passou por um processo de esvaziamento. E a gente precisa entender esse novo momento. Então, o comércio de rua, por exemplo, que muitos eram situados nas áreas centrais, foram impactados por várias mudanças, como, por exemplo, a chegada dos shopping centers, os comércios de bairro, o comércio digital, né? Então, hoje, com um clique, você tem qualquer produto na porta de casa. Então, não é mais aquele comércio de grandes lojas nas ruas. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender qual é o perfil desse morador do centro. É aquela pessoa mais jovem, é aquela pessoa que não tem carro, é aquela pessoa que trabalha próxima à área central, que vai querer diminuir seu tempo de deslocamento, que perfil, que tipologias podem ser ofertadas pelo mercado. E uma grande questão que havia, né? As pessoas não moram no centro porque não tem produtos adequados, ou o mercado imobiliário não oferece o produto porque não havia demanda. Então, a gente se debruçou sobre essa questão, né, para entender todos os lados, né, quem é esse potencial morador da área central, o que é que ele está buscando, e para o mercado imobiliário também, né, para o investidor, o que fechava essa conta, né? A fama, né, esse estigma que o retrofit é caro, a gente se debruçou sobre isso para mostrar, não, até na questão do meio ambiente e da sustentabilidade, o retrofit ele impacta, porque você vai pegar uma estrutura já existente, prédios já existentes, você vai diminuir a mobilidade nas cidades, diminuir a questão da infraestrutura que precisa ser levada para as áreas periféricas. Então, são várias questões e o poder público precisa fazer a sua parte também. Então, a gente começou o Recentro com a lei de incentivos fiscais, de benefício de IPTU, ISS e TBI, e mais recentemente uma mudança na lei de uso e ocupação do solo, transferindo o potencial construtivo para outras áreas mais valorizadas da cidade, para quem fizer retrofit na área central. Então, isso começa a fechar essa conta para o setor imobiliário. Então, foram várias mudanças que foram feitas para que o centro se tornasse um local competitivo e desejado. Ana, desses itens que você falou que foram sensacionais aí, você falou de incentivos fiscais, você falou de potencial, você falou de duas coisas que para mim são fundamentais. O como é sustentável eu revigorar, eu fazer renascer o centro, o quanto que você reduz trajetos, que é a emissão, que é o grande briga. Nós estamos aí com uma COP30 que foi executada aqui no Brasil, discutindo isso e nós levando cada vez mais as pessoas para longe dos centros e deixando um vazio urbano ali. É uma coisa inacreditável, como muitas prefeituras ainda não se tocaram nisso. Mas o que você me diria
que eu sei que eu acabei de falar que é multifacetado, tudo importa, mas o que não se pode pensar numa reocupação de centro que não tenha uma política específica a respeito. Uns 4, 5 itens assim. Bom, eu acho que primeiro é a gente tirar o estigma de que os centros são lugares degradados, abandonados, inseguros. Então, nós fizemos, por exemplo, aqui no Recife, uma pesquisa com mais de 12 mil pessoas, tentando entender qual era a imagem que elas tinham do centro, o que é que elas buscam, quais são os principais obstáculos, desafios para morar no centro, para investir no centro. Isso foi muito importante, né? Porque aparecia muito a questão da insegurança, da questão das pessoas em situação de rua, da limpeza. Então, a gente precisa investir em zeladoria, né? Envolvendo aí Zeladoria. Desculpe te cortar, Ana, mas zeladoria é um ponto que pouca gente fala. E quando a gente fez naquele evento que nós estávamos lá no Rio há poucos dias, né? Eu botei muito esse problema da zeladoria. Não adianta se a gente não cuidar e achar uma forma de inserção das pessoas que hoje estão morando ali, que vivem ali, que a gente não pode, a gentrificação não seremos nós os causadores, né? Então, vou dizer, eu queria que, e boa, essa gostei, adorei essa, zeladoria. Pronto, eu acho que isso é essencial, né? Então, a gente tem um espaço público adequado, bem cuidado, com praças, parques, com caminhabilidade. Eu acho que isso é o grande segredo. Caminhabilidade. Calçadas bem cuidadas, espaços seguros, bem iluminados, com vida, né? E como é que a gente traz vida? Claro que a questão da segurança, né, da polícia, da guarda municipal são fundamentais, mas a gente só tem segurança, sensação de segurança com pessoas frequentando esses lugares 24 horas, todos os dias da semana. E aí isso já puxa o grande desafio que é atrair moradia. Hoje o nosso centro do Recife ele é completamente ocupado, ele é vivo, mas às 5 horas da tarde tudo fecha. Né? Então, o que é Exatamente. que ter pessoas morando para que a gente tenha vida à noite, nos finais de semana, e isso vai atrair outro tipo de comércio, o café, a padaria, o pet shop, a academia, e as pessoas vão se sentir seguras. Porque hoje, quando você está num ambiente que tem um prédio desocupado, que tem uma pessoa em situação de rua, que à noite está mal iluminado, você se sente insegura. A gente não tem grandes ocorrências, né, policiais aqui no centro, mas as pessoas têm uma sensação de insegurança. Então, a gente precisa reverter isso. A gente realiza vários eventos, isso também é uma pauta muito interessante, porque faz com que as pessoas voltem a frequentar a área central. Então, a gente faz eventos com programação cultural, programação de serviços da prefeitura, para que as pessoas voltem a frequentar a área central. A gente tem uma ciclofaixa de turismo e lazer, a gente tem eventos nos finais de semana, feirinha gastronômica, feira de artesanato, para que as pessoas voltem a frequentar e digam, tem um lugar legal, tem a programação cultural de museus, de igrejas, para que as pessoas voltem a frequentar. Outra questão é a relação com o mercado privado, né? Essa é essencial. O poder público tem que fazer a sua parte no que diz respeito à zeladoria, segurança, ativações, mas quem vai fazer os grandes investimentos é o setor privado, né? Seja do hotel, seja da moradia. Então, essa conta precisa fechar. E a prefeitura, o governo precisa fazer a sua parte, seja de incentivo fiscal, seja de segurança jurídica, seja de desburocratização de processo. Isso é uma outra questão importante nas áreas centrais. A gente tem muitos problemas, né, de registro de titularidade dos imóveis no cartório, débito fiscal. Então, o prefeito agora anunciou a remissão de débito de IPTU nos imóveis da área central que forem recuperados e ocupados. Então, são medidas, né, que precisam ser dadas para que torne o ambiente competitivo em relação a outras áreas da cidade. Então, a gente desburocratizar, articulação com o IFAM, com os órgãos de patrimônio, para que o investidor tenha uma segurança jurídica, que seu projeto vai ser aprovado. Então, são várias ações, né, articuladas que precisam ser feitas para que a gente tenha um projeto sustentável e duradouro. Ana, exatamente isso, que é essa articulação central ligada diretamente ao prefeito, que acaba tendo o poder de fazer a articulação. Que quando a gente percebe que isso é diluído em torno da máquina pública, cada um tem um pedaço e as pessoas não se conversam, é difícil o diálogo, e aí a gente acaba tendo um monte de problemas. Então, mais um fator para esse gabinete centralizador ligado diretamente ao prefeito. Outra coisa, Ana, que eu queria te perguntar é assim, muitas pessoas, a gente sabe que você revitaliza o centro, você põe vida novamente ao centro através de pessoas. E essas pessoas precisam morar lá. Quais são os mecanismos que vocês estão usando
para incentivar a moradia no centro e quais os tipos de públicos que estão sendo atendidos? Bom, a gente fez, como eu disse, né, uma pesquisa, um grande diagnóstico para identificar os imóveis existentes, né, a situação desses imóveis, estado de conservação, titularidade, débito fiscal. Fizemos pesquisa com as pessoas, né, o que fariam elas morarem no centro, o que é que elas buscam. Isso é muito interessante aqui na cidade do Recife, que a gente já vem percebendo uma mudança com a instalação de um hotel, centro de convenções, marina, de vários lançamentos imobiliários, né, de moradia, residenciais, voltando a acontecer. E aqui no nosso centro a gente tem uma particularidade que na área central a gente tem o Porto Digital, que é um ecossistema de tecnologia que, segundo dados do Porto Digital, eles têm mais de 22 mil pessoas trabalhando. Pessoas jovens, bem remuneradas, que não usam mais o carro, né, para trabalhar, gostam de ir trabalhar a pé, de bicicleta, e que poderiam morar no centro, né, fazer esse percurso casa-trabalho em 15 minutos no máximo. Então, a gente entende que há um perfil bem diversificado. Aqui estão as sedes dos principais órgãos públicos, governo, prefeitura, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, tribunais, um polo médico, um polo educacional. Então, é uma área que tem toda uma infraestrutura em termos de localização estratégica, de transporte público e que tem capacidade, sim, de absorver diversos públicos. Então, o mercado imobiliário poder ofertar diferentes tipologias habitacionais. A gente tem um lançamento agora, um moinho residencial, o Cais Estelita, né, um novo cais, onde vão ter moradias, né, para a classe média, classe alta, mas também a gente acredita, né, na moradia de interesse social, trazer essas pessoas de volta para a área central, facilitar esse percurso casa-trabalho. Então, é uma grande oportunidade para o mercado imobiliário. Todas essas vantagens juntas, né, de benefício fiscal, de geração de potencial construtivo para outras áreas da cidade. Eu acho que a gente está vivendo esse momento oportuno, né, de readaptar essas estruturas existentes. Você sabe que você tocou num ponto que você não tem esse problema porque você tem o Porto Digital. Mas muitas cidades não percebem que ela tem que dar bons empregos para ter consumidores que consumam melhores produtos para você ter um comércio melhor naquele lugar. Esse tempo tinha uma pessoa me contando que estava fazendo uma obra, um negócio no centro da cidade. Ele disse que ele saía para fazer um lanche de tarde e não ficava impossível à noite, porque tudo que ele chegava lá eram restaurantes, eram bares ligados ao público que vive ali, não era ligado a um público de melhor renda. Então, eu acho que você está tocando que a intervenção não é somente a zeladoria, somente vamos dizer assim, criar moradia. Eu também tenho que criar um ecossistema que tenha um emprego, que tenha esse jovem, essas coisas. Eu acho sensacional isso que você fez. Como que você está pensando, Ana, sobre as pessoas que hoje vivem no centro? Como é que você está tratando isso? Como é que você está lidando com isso? Que é um problema seríssimo também. Essa é uma questão, né, muito importante. A gente está falando de transformação do espaço, do território, mas o foco são as pessoas, né? A gente precisa Isso. cuidar daqueles que vivem, daqueles que trabalham, de que moram, e dessas pessoas que hoje estão em situação de rua, que é um grande problema aqui na área central, como em todos os centros urbanos do país. Então, a gente faz isso com muita escuta, com muito diálogo e com uma inclusão socioprodutiva. Então, por exemplo, a gente faz capacitação, qualificação. Durante os eventos que a gente faz aqui na área central, Carnaval, São João, os empreendedores que estão vendendo seus produtos são pessoas que moram ou trabalham no centro. Então, a gente gera renda para essas pessoas que aqui estão no território. A programação cultural é para todos, né, que a prefeitura promove, a programação para criança, para adulto, gratuita. Então, a gente tem que fazer essa inclusão, né? Cuidar para evitar essa gentrificação. Então, a gente acredita que o centro, sim, é um espaço plural, diversificado, que tem lugar para todos, né? Seja prédios de alto padrão, como também moradia de interesse social, que essa convivência harmônica é possível, é salutar para a economia do lugar, se retroalimenta, então a gente tem que cuidar, a gente tem um programa muito forte, né, junto à assistência social, de acolhimento, de integração dessas pessoas, para que a gente possa transformar a vida das pessoas para além do território, para além do espaço físico. Pois é, você sabe que sempre que a gente fala a respeito, aí tanto quem é do contra, quem é a favor, de alguma forma, que tem medo ao que é novo, né? Porque as pessoas elas se retraem perante a novidade. Então sempre diz o seguinte, não adianta dar casa para esse pessoal, que eles vão vender e vão lá para longe. Como é que é o modelo que você está fazendo
vamos dizer, de inserir essas pessoas em habitações no centro, sem correr o risco que elas saiam dali e quem ocupe sejam pessoas de mais alta renda? Bom, isso é uma questão, né, que não é só da área central, né, de todo o De espaço da todo cidade. espaço, todo espaço. Tá? A gente precisa cuidar. A Prefeitura do Recife tem feito diferentes políticas públicas habitacionais, né? Desde da questão da construção, né, de conjuntos habitacionais, buscando deixar as pessoas nos lugares que elas ocupam originalmente, também trabalhando com um modelo inovador, que é o de locação social, e de Perfeito. que apropiem desse espaço, né? Então, isso é bem interessante, bem inovador. E se elas se sentirem pertencentes a esse território, trabalharem, oferirem renda a partir da venda de seus produtos, da sua capacitação, de estar com a programação cultural, não se sentirem excluídas, a gente vai ter um desejo de ficar, né? Isso que a gente precisa despertar, né? Desejo dessa convivência harmônica entre diferentes públicos e perfis. Você tocou num ponto aí também que eu considero da maior importância. Não se pensa em centro de cidade sem falar nisso, que é a locação social. Concordo totalmente com você. E agora, para a gente ir já indo para o final, gostaria de ficar o resto do dia aqui falando contigo, mas infelizmente nem você com as suas atividades aí já é muito bom que você tenha já dispensado um tempo. Mas eu queria falar um pouquinho para a experiência dos nossos amigos aí pelo Brasil afora, como foi o relacionamento com o setor produtivo, principalmente aí em Recife, que nós temos a ADEME, temos o Sinduscom, que são super ativos. Como é que foi isso? Como é que cresceu isso? Qual é a importância desse diálogo que é criado entre vocês? Zé, isso é um ponto fundamental e crucial. Eu costumo dizer que o grande legado do Recentro não é a obra física, porque isso outros órgãos já vinham fazendo, né? A parte de infraestrutura, de mobilidade, é o canal de escuta e diálogo. Então, a gente tem uma instância de governança, onde a gente reúne diferentes atores, desde o comerciante informal, ao grande empreendedor, ao investidor, ao morador, que tem interesses muitas vezes conflitantes, mas a gente consegue reunir essas pessoas e por ser um grupo focado no território, a gente consegue saber as dores do outro lado. Então, isso é muito importante, esse canal direto de acesso ao poder público. Então, qualquer pauta, essas pessoas se reportam ao gabinete do centro, ao recentro, para tratar dos seus pleitos, das suas demandas. A gente consegue saber quais são as dores, quais são os entraves e levar para os órgãos responsáveis. Então, a nossa relação com a DEME, Sinduscom, CAL, CREA, Porto Digital, CDL, ela é fundamental, porque, como eu já disse, né, não é o poder público que vai resolver um problema sozinho. Melhor que seja o prefeito, o gestor, ele Claro, não resolve sozinho. Então, a gente claro. precisa desse alinhamento com a iniciativa privada, fazendo o que dá certo para ambos. Né? A gente quer o melhor para o território, para a cidade, mas precisa também estar alinhado com o setor imobiliário, com os investidores, com os proprietários de imóveis, para que isso aconteça de forma duradoura e sustentável. Só para finalizar agora, como você imagina o Recentro, o futuro do centro do Recife, daqui 5, 10 anos, sei lá, como é que é o sonho da Ana de que isso aí estiver, de como que você pensa isso? Eu tenho certeza que eu sou uma privilegiada de estar vivenciando essa transformação, de poder acompanhar as mudanças e a gente celebra cada conquista, né? Cada investimento que chega, cada evento, cada projeto novo, de ver as pessoas de volta. Eu tenho 4 filhos, não falei esse detalhe no início, 4 filhos, então eu deixar isso para os meus filhos, né? Ter o privilégio de participar dessa transformação ao lado do prefeito João Campos e de ver essas mudanças, ver o nosso centro ativo, então imóveis que são patrimônio histórico, que contam a história da nossa cidade, a formação da nossa cidade, ver esse espaço sendo reocupado pelas pessoas, as pessoas com orgulho, com senso de pertencimento, pessoas nas ruas, pessoas morando, investindo, turistando, né? O centro do Recife é um centro de visitação de todo turista e visitante que vem para o Nordeste brasileiro. Então, tem museus, igrejas, centros culturais, o Marco Zero, artesanato, festas. Então, a gente vê esse centro vivo, é algo que dá bastante prazer, apesar do desafio gigantesco, né, de conciliar essa vida profissional agitada com a vida pessoal. Faz bem, dá energia, a gente vê essa transformação e, sem dúvida, é um grande legado para a nossa cidade, para todo o país. Né? A gente vê experiências de várias cidades brasileiras voltando a cuidar dos nossos centros históricos.
Obrigado, Ana. Maravilhosa essa nossa conversa. Pessoal, vocês viram hoje a Ana Paula Vilaça, que coordena o gabinete do Centro do Recife, o Recentro. Vocês viram a paixão que ela coloca em cada palavra. Vocês viram a competência que cada pergunta que foi feita, ela falou imediatamente, detalhando, sabendo, dominando todo o processo. Eu gosto demais da Ana, foi parceira nossa em vários eventos, em várias atividades, participou conosco do lançamento daquele nosso e-book que nós falávamos do centro de cidade. Então, Ana, quero te agradecer demais. O Brasil tem que te agradecer esse entusiasmo, essa competência de transformar o Recife. Eu tenho certeza que os teus 4 filhos e meus 4 netos, entendeu? Eu acho que saberão aproveitar Recife, um Recife muito melhor do que a gente tinha no passado. Parabéns a você, ao prefeito João Campos também, de ter escolhido você, de ter te dado esse poder. Muito obrigado e um abração. Um abraço grande, Zé Carlos. Agradecer a parceria e o apoio de sempre. Para mim é um privilégio ter conhecido uma pessoa tão especial como você e estar junto nessa luta e nessa missão. Muito obrigada. Um abraço a vocês. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio do nosso Falando de Construção.